Curva a sua cabeça mesmo assentados. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. E agora eu coloco o teu filho mais uma vez em tuas mãos, para que o Senhor o use, meu Deus, como um canal de bênção. Que aquilo que o Senhor quer nos falar, que o Senhor use a boca do teu filho, e que ele seja, meu Deus, tão somente esse canal. E nós frustramos agora, Pai, todo intento maligno, meu Deus, toda perturbação, em nome de Jesus, que os corações estejam abertos para entender e ouvir a tua palavra. Fale conosco, meu Pai, pois nós precisamos te ouvir. Fale conosco, porque o nosso coração está aqui, ó Deus, abertos e atentos àquilo que o Senhor nos dizer. Muito obrigado por ele. Aceita a nossa gratidão pela vida do pastor José Maria, pela sua igreja, pelo seu ministério. Continue abençoando o teu filho de forma generosa e especial. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, uma palavra. Glória a Deus. Você sabe, pode adorar. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Mais uma vez, seu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Solte a sua voz e cante a Deus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Eu queria que você levantasse a mão direita para o céu e cantasse mais uma vez seu nome. Teu nome é cura, Com força, é poderoso. profetizando essa graça aqui. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, declara o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poder. Enquanto a igreja vai cantar esta canção, algo sobrenatural vai acontecendo neste ambiente. Ai meu Deus, feche os teus olhos e sinta essa graça que eu estou sentindo aqui. Teu nome é cura, É poderoso. teu nome é vida. Cadeias, Dissipa as trevas, enquanto os instrumentistas vão adorando ao Senhor, eu quero que você abra a sua boca e glorifique a Deus. Da glória, da glória.
favor. Eu quero agora ouvir só o som dos instrumentos. Enquanto com muita força, com graça. E a igreja só vai dar glória a Deus. E vai misturar com aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, dá lugar nessa casa. Dá lugar nessa casa. Oh glória. Oh glória. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Ai! Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda cura. Deus ainda renova, restaura. E Ele está aqui. 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 E estenda a sua mão mais alto que você puder. E declara que seu nome é. Você pode sentar, você só não pode parar de dar glória. Você só não pode parar de dar glória. E deixa eu contar para os irmãos, é o primeiro culto no templo que eu participo, mas deixa eu dizer para os irmãos, eu me sinto em casa aqui. Eu estou em casa, eu estou no meio de um povo batizado com o Espírito Santo, que crê nos dons do céu, que crê em cura divina, que acredita em milagre. Eu estou no meio do povo. Os sinais seguirão aos que creem, e os sinais estão aqui nessa noite. Pessoas vão ser curadas, libertas, haverá transformação de vidas essa noite. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, tem muitos por aí que dizem que tem perigo em fazer teologia, porque dizem que teologia esfria crente. Só que desde quando eu comecei a fazer teologia, quanto mais eu estudo, mais quente eu fico, e eu tenho nessa noite a responsabilidade de vos dizer que tem graça nessa casa, tem graça nessa casa. Quando eu entro no ambiente de glória, eu aproveito já para profetizar. Você não está entendendo? Quando eu aproveito, quando eu vou no ambiente cheio de glória desse jeito, eu já vou liberando palavras para minha casa, para o meu ministério, porque eu estou naquele ambiente que o Senhor está dizendo, pede o que tu queres. E tem gente que está sentindo isso aqui nessa noite. Não é só eu que estou sentindo não, a igreja está sentindo que tem uma atmosfera poderosa aqui. Quando a igreja levantou a mão e disse, seu nome é cura, Jesus estava curando. Quando a igreja levantou a mão e disse, destrói cadeias. Cura Jesus, cura Jesus. Cura Jesus. Seu nome é vida. Cura. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Aleluia.
Deixa eu pregar. Hoje está com o clima aqui, é para fazer a vigília, viu? Aqui hoje tem que segurar, senão não prega. Que é isso? Eu fui batizado, irmão José Val. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Aí eu tenho prazer no mover, porque o negócio é gostoso demais, né, irmão? Tem gente que não entende não, mas eu gosto de ser pentecostal mesmo. E a aliança aqui é pentecostal até o tutano. Lucas capítulo 2. Irmãos, eu vou pregar rápido, objetivo. Tem remédio que é pouquinho, mas faz uma grande eficácia, né? Bezentacil é só um tiquinho, mas dá uma dor, né? Então não precisa ser muito não, precisa ser bom. Lucas capítulo 2. Pode dando glória, pode, não perde a graça não desliga não, porque depois que a gente desliga é ruim. Lucas 2, a igreja encontrou? Lucas 2, nós vamos ler 3 versículos. Meu Deus, que glória, que glória, que glória, que glória, que glória. Lucas 2, 47 e 52. Diz assim: e o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Diga assim comigo: e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 47, leiam comigo, e disse: ó, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Versículo 52, que diz: e crescia Jesus em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Meus amados irmãos, me alegro nessa noite pelo privilégio que Deus me dá de estar nesta casa. E quero muito rápido compartilhar o que do céu eu recebi. Evangelista São Lucas, no capítulo 2, ele narra o seguinte. Ele diz que Jesus tinha apenas 12 anos. E como de costume dos judeus, eles iam ao templo celebrar. Jesus foi criado nos costumes, no bom costume. E os seus pais estavam ali levando ele para cumprir segundo a lei. E eles foram para Jerusalém. Mas a Bíblia diz, irmãos, quando eles estavam indo de Jerusalém para Galiléia, eles se envolveram conversando na volta para casa. E era muita gente, escute-me por favor. Eles se envolveram na conversa e perderam Jesus no caminho. Eu vou repetir. Eles estavam cumprindo a tradição. Eles estavam cumprindo uma tradição. Mas quando eles voltam para casa, eles perdem Jesus no caminho. Depois de um dia, você notar que já tinha um dia de caminhada, irmão,
Isso aqui é uma coisa meio difícil de você entender. Porque um pai e uma mãe passar um dia achando que Jesus estava por perto, e depois de um dia notaram: cadê Jesus? Sabe o que é que me chama a atenção aqui, meus amigos teólogos e igreja, queridos que estão me ouvindo? É eles pensarem que Jesus estava por perto, mas já tinha caminhado muito sem ter a companhia de Jesus. Me escute. Tem gente que está cumprindo tradições, tem gente que está cumprindo os ritos religiosos, mas já tem um tempinho que está achando que Jesus está caminhando com eles, mas esqueceu Jesus no templo há muito tempo. O que me chama a atenção é que quando eles notam que Jesus não estava, olha, pastora, para notar que Jesus não estava demorou um dia, mas para encontrar Jesus demorou 3. Notar que Jesus não está, às vezes a percepção de alguns é rápido, mas o difícil é reencontrá-lo. Demora mais reencontrá-lo. Quando eles chegam no templo, Jesus estava no meio dos grandões, explicando para eles, e o texto vai dizer que todos estavam maravilhados pela inteligência de Jesus. Eu quero pregar nessa noite subordinado a esse tema, crescendo na graça e no conhecimento. O texto diz que Jesus crescia e se fortalecia em espírito. Eu vou dizer de novo: ele crescia e fortalecia em espírito. Amada igreja, nós estamos num tempo tão difícil, porque tem tantos lugares procurando crescer. Tem muitos lugares, pessoas procurando crescer. E as pessoas estão vivendo numa ansiedade tão grande, a ansiedade está tomando conta de tantas pessoas. O tempo das pessoas viver de aparência nunca foi tão grande como nos nossos dias. Preste atenção. Eu não tenho nada, não posso ser hipócrita e falar que eu não gosto também, porque isso seria hipocrisia da minha parte. Mas vamos falar a verdade, é raramente alguém que gosta de postar uma foto real. Você tira uma foto assim, você está correndo de postar uma foto real, a gente quer dar uma mexidinha, não é? A gente quer pôr um negocinho para a gente ficar melhorzinho. A gente sabe que aquele trem bonito lá não é a gente, mas a gente está querendo dar uma melhoradinha no negócio. E isso está levando as pessoas a não ser real. Isso está afastando as pessoas da realidade. E outro dia Deus falava comigo que tem muitos que tem nome que vive, mas está morto. Morto espiritualmente, morto no sentimento, porque estão querendo viver numa aparência, crescendo aparentemente, mas dentro já morreu. Irmãos, quem vai crescendo só na aparência vai só enfraquecendo. Mas aqui diz que ele crescia em espírito. Nós não temos que ter uma base fraca e construir nossa casa na areia. Nós temos que ter essa sede de crescer em espírito, ser crentes fortalecidos espiritualmente. E só cresce em espírito quem consagra. Tem muita gente perdendo a essência do que é ser igreja, mas não tem graça ser igreja se não for cheio do espírito. Não tem graça ser igreja se não tem envolvimento com o espírito. Então eu quero te dizer uma coisa: necessário é que cresça, e cresça em espírito.
crescer em espírito tem que santificar. Para crescer em espírito tem que ser separado. Para crescer em espírito tem que fugir da aparência do mal, da fofoca, da mentira, do engano, do adultério, das más conversações, do mau testemunho. Para crescer em espírito tem que ser separado. Tem muita gente aí que não acredita mais em crente nem pastor, mas nesta cidade eu não desrespeito as outras denominações, mas quando abrirem a boca e dizer onde você congrega, eu congrego na Aliança Missionária. Ah, mas aquele povo é diferenciado, aquele povo é forte, aquele povo é cheio de graça, os demônios não resistem, os crentes daquela igreja. Aquele povo é um povo de oração. Dentro da Aliança Missionária, quando entra enfermo, sai curado. Se entrar possesso, sai liberto. Porque aquele povo é um povo espiritual. Aquele povo não é vaidoso. Aquele povo não é caluniador. Aquele povo, eles não são traiçoeiros. Eles são tão aliançados que o desejo deles é fortalecer em espírito. Eu quero continuar, mas deixa eu levantar a minha mão e dizer aqui: tem gente olhando para crente aqui passando em luta e dizendo: que força é essa para cantar? Que força é essa para continuar? Que força é essa para dançar? Tem crente vendo a alegria dos crentes dessa igreja, dizendo: parece que os crentes dessa igreja nem luta não passa, porque dança, sapateia, canta e está sorrindo. Quem dá força para esse povo é porque essa igreja fortalece em espírito, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Sejam fortalecidos aqui hoje, crente levantando a mão e recebendo força do céu. Você está alegre assim porque já recebeu o milagre? Não. Você já está alegre assim porque já recebeu o milagre? Não. Acabou a prova lá na sua casa? Não, ainda não. Acabou o problema lá na sua casa? Não, acabou ainda não. E por que tanta alegria? Porque eu me fortaleço no espírito. O meu espírito fica tão fortalecido que eu creio naquele que me prometeu. Ele é fiel para cumprir. Oh glória! Se soubesse o poder de se fortalecer em espírito, Deus exige coisa de mim que não exige de outro, para que eu viva em espírito. Para que eu viva em espírito, eu tenho que me separar de algumas coisas. Eu só estou no início, deixa eu acelerar, mas eu garrei aqui. Igreja, fortaleça em espírito. Se você aqui da igreja não tem um cantinho lá na sua casa para oração, e se o seu celular não tem um horário fixo para despertar para você orar, pois a partir de hoje você vai fazer isso. Você já vai sair daqui, já vai colocar um horário que todo dia naquele mesmo horário seu celular vai despertar e você vai caçar um cantinho na sua casa. Na minha casa eu tenho meu cantinho, eu tenho meu cantinho para me orar. Só que eu não oro dentro do meu quarto, porque se eu dobrar o meu joelho de madrugada quando desperta para me orar, eu posso dar um cochilo na cama. Então eu tenho que levantar e ir para o meu cantinho. Aí eu acordo, eu já levantei, não escorreguei na cama, então eu tenho que levantar e ir para o meu cantinho, porque eu sei que os dias são maus, e para me resistir a esses dias, só me fortalecendo em espírito. Deixa eu dizer uma coisa, coloca seu celular a partir de hoje para despertar no mesmo horário.
E quando eu voltar aqui, não sei quando, Deus sabe, alguém vai olhar para mim e diz: pastor Zé Maria, o senhor não sabe o que aconteceu comigo depois que eu comecei a me fortalecer em espírito. Ah, pastor, quando os gigantes chegavam, eu comecei a ficar igualzinho Davi. O gigante chegava com tudo, eu pequenininho olhava para ele e dizia: eu vou em nome do Senhor, eu vou em nome do Senhor, Ele é fortaleza minha para instruir Golias. Eu vou em nome do Senhor. Fortalecer espírito é um negócio profundo, irmão. Eu podia ficar só aqui pregando no fortalecer espírito. Crente carnal cai rápido. Crente carnal é igual fogueira com fogo de palha, não resiste. Mas crente fortalecido em espírito passa a ventania e ele permanece de pé, igual palmeira. Tem crente aqui que se fortalece em espírito? Tem crente aqui que se fortalece em espírito? Tem gente que se fortalece pela notícia do dia. Tem gente que se fortalece pela notícia da economia. Esse tempo tá bom de plantar, porque vai chover. Ou disse no jornal que vai chover, então eu vou plantar. Outro já diz assim: não planta não, porque falou no jornal que esse ano vai dar seca, vai ser ruim. Ninguém vai conduzir nada, não vai possuir nada. Não compra que vai dar errado. Quem é fortalecido pelo Espírito é diferente. Tá tudo dizendo que não vai dar certo, e ele está arando a terra. Alguém está dizendo: moço, você é doido, você está arando essa terra, você vai jogar a semente fora, porque não vai vir chuva. Depois que eu terminar o meu plantio, eu vou fazer igual Elias, segundo a minha palavra. Vai chover, vai chover, vai chover. Quem aqui vai continuar se fortalecendo em espírito? Ó, limpa seu olho. Ó, agora eu vou olhar com o olhar do espírito. Ó, o que está te motivando? Eu estou vendo que você não está vendo. Você está vendo uma coisa, eu estou vendo outra. É igual Eliseu e Geazi. Geazi está vendo o exército da Síria. Como Eliseu fortalecia no espírito, dizia assim: abre os olhos dele para que veja. Olha os olhos dele para que veja. Quem fortalece no espírito não vê o tamanho do problema, vê o tamanho do Deus Todo-Poderoso. E aqui tem crente fortalecido em espírito. Recebe força, recebe força. Levante as duas mãos para o céu, glorifique a Deus e recebe força. Esse sermão, irmão, ele é muito grande. Eu vou dar uma passada dos próximos tópicos bem rápido para os irmãos. Compreender a revelação diz que Jesus crescia e se fortalecia em espírito. Crescer sem fortalecer no espírito cai. Então tem que ter crescimento e fortalecer em espírito. E diz mais, que ele era cheio de sabedoria. Tem empresa arruinando, porque não está sendo conduzido com sabedoria. Tem casamento que está perecendo, porque o homem não está conduzindo a casa com sabedoria. Tem mulher que não conduz a casa por falta de sabedoria. Tem filhos perecendo, porque os pais não sabem guiar os seus filhos com sabedoria. Sabedoria é um dos dons. E às vezes nós buscamos tanto a Deus, pedindo a Deus para falarmos em língua, pedimos a Deus para discernir espírito e curar enfermo, mas nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dá. Eu poderia dar tantos exemplos do que uma falta de sabedoria pode causar na vida de um crente. Mas eu espero que a igreja continue o sermão em casa, buscando de Deus sabedoria e vendo quantas pessoas pereceram na vida por falta de sabedoria. Mas o texto também diz que ele tinha a graça de Deus, estava sobre ele.
Irmãos, eu não me lembro o ano, a data, mas eu congreguei com um pastor um tempo que eu fiquei fora da Pentecostal. Eu fiquei alguns meses fora da igreja pentecostal, quando eu tinha 9 anos. Minha irmã foi para uma determinada denominação, e eu novo, eu acompanhei minha irmã. E o dirigente daquela igreja, ele tinha uma evidência tão grande dos dons espirituais, pastor Eunice, que lá do altar, quando alguém caía, possuído de um espírito maligno, ele não permitia que o obreiro segurasse. Ele tinha uma autoridade que ele falava assim: pastor, anjo do Senhor, que é liberado para trabalhar comigo, traz esse corpo aqui na frente. E a igreja era visível, irmãos, era visível. Isso aí não é coisa de efeitos de televisão ou de celular, efeitos que dá para fazer, não. Isso aí eu via. O corpo vinha empurrado, você só vinha como se tivesse algo realmente empurrando o corpo, você não via quem estava empurrando, mas se o corpo vinha gritando e sentindo como se, e vinha até a frente. E ele perguntava, na igreja eles faziam entrevista, né? Perguntava o que veio fazer, e aí ele fazia o que ele queria com o corpo. Agora dobra seu joelho, põe a mão para trás, faz isso, faz aquilo, e anda logo, eu estou mandando. Ele tinha autoridade para fazer aquilo. E ele expulsava os demônios, e ele fazia aquilo com toda a autoridade mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Ele fazia aquilo com muita autoridade, porque ele tinha a graça de Deus. Só que um dia subiu para a cabeça dele. Quando você faz, lembrando que quem dá graça é Deus, quem faz é Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus, quem cura é Deus, que quando você canta, quem opera é Deus, você vai entender que não pode ter glória para você. A glória tem que ser para Deus. A glória tem que ser de Deus. Aí, meu irmão, ele perdeu a graça de Deus. Porque a graça de Deus, uma vez dada, quando alguém diz que uma vez dada nunca mais perde, isso é mentira. Você tem que manter ali, filho. Você tem que manter. Você tem que manter todo dia. Põe fogo, tira a cinza, põe lenha nova, limpa o altar, tira a cinza. Se você parar de tirar a cinza, complica. E nós, todos nós, somos sujeitos a dar cinza. Não tem jeito. Crente, quanto mais fogo ele pega, mais facilidade de ter cinza ele tem. Condena não, que isso é assim mesmo. É por isso que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. É por isso que você tem tanta perseguição, que aí você tem que perdoar mais. E quando você não perdoa, você adquire mais cinza. É ou não é? Quanto mais te persegue, mais cinza você tem. Aí você tem que estar sempre removendo a cinza. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. O moço acumulou problema na vida. E eu vou contar uma coisa para a igreja que eu vi. E eu me lembro bem. Esse homem que tinha toda essa autoridade toda. Um dia uma senhora muito pequenininha, de pequena estatura, e ele era grandão. Esses homens que parecem os caras de filme, que os cabras fortes parecendo guarda de banco, sabe? Ele era esse pastor grandão mesmo. Essa irmã pequenininha, o demônio caiu, pegou ela, só que aí ele já não estava mais cheio da graça. Aí ele foi falar: demônio, põe a mão para trás. Irmãos, o Deus meu é testemunho do que eu falo diante da igreja, porque eu tenho temor para falar isso no altar de Deus. Essa mulher pequenininha pegou esse homem e subiu com ele para cima, jogou ele no teto. Você só via crente correndo. Você só via crente correndo, porque ele perdeu a autoridade. Ele perdeu a autoridade, porque ele perdeu o endereço de que quem operava é a graça de Deus. Vida sem a graça é sem graça.
Quando você não está debaixo da graça, sua vida é sem graça. E eu quero te dar um conselho nessa noite: não perca a graça de Deus. Não preocupe em agradar as pessoas. Hoje eu vou dar uma palavra para os teólogos que estão começando a caminhada, porque foi só o primeiro passo. Existem hoje pregadores que estão querendo pregar o que o povo quer ouvir, e tem curso para isso. Olha, o povo agora, você tem que saber como é que você fala, viu? Você tem que saber como é que você fala. Você olha para ele sem ofensa, mas você tem que saber como que você fala, meus lindos. Você tem que saber como você se dirige a eles, tá? Porque as pessoas estão emocionalmente emotivas, abaladas. Então cuidado com o sermão que você prega, porque senão o irmão não volta mais na igreja. Deixa eu dizer para os bereanos: bereano não tem que preocupar em chamar ninguém de lindo. Se Jesus mandar, você fala: raça de víbora, convertei, arrependei, porque é chegado o reino do céu. Você tem que agradar a Deus. E eu tenho prazer de pregar aqui nessa igreja por isso. Que aqui você entrou, você pode até tomar uma lombada na cara e na costela, mas quando chegar lá no céu, o Senhor fala: seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. É melhor ouvir um seu feio, apruma o corpo agora e ser lindo na glória, que ouvir um ser lindo agora e ouvir afasta de mim que eu não te conheço no último dia. Procura crescer na graça e a graça de Deus esteja sobre você. Perder a companhia de Deus é terrível, irmão. Tem pessoas que o louvor, qual hino que está na moda? Eu tenho que saber o que Deus quer escutar hoje. O louvor não é para mim. O louvor não é para a igreja. O louvor é para Deus. Então crescer Quem entendeu o poder de crescer na graça? O que a graça de Deus me faz? Faz eu agradar a Deus. Piada, rodinha de piada, rodinha lá no meu serviço. Se começar a falar bobeira, sai fora. Está começando a querer um plano lá para passar os outros para trás. Não, isso não é comigo não. Para prejudicar alguém, não, isso não é comigo não. Para roubar alguém, não, isso não é comigo não. Eu sou remido e lavado pelo sangue de Jesus. E eu vou finalizar. O versículo 52 diz: crescia Jesus em sabedoria e estatura. Quando a igreja vai enchendo do poder de Deus, irmão, presta atenção nisso. A igreja hoje, cheia da graça de Deus, a igreja já está construindo e ficando pequena. Eu vou repetir: a igreja já está construindo e ficando pequena. Não, eu vou repetir: a igreja está construindo e ficando pequena. Porque Deus, quando os crentes estão cheios dessa graça, Ele cresce com graça, com sabedoria, mas também com estatura. E para finalizar, e a graça para com Deus e para com os homens. Primeiro, irmão, vem a graça de Deus sobre a minha vida. A graça de Deus sobre a minha vida me impulsiona a fazer a operação dos milagres. Presta atenção nisso. Os dons vêm de Deus para que eu abençoe a vida dos outros. Estão me entendendo? Diga amém.
A graça de Deus é para isso. Mas tem gente que tem dom e Deus não acha graça nele. Eu estou certo ou estou errado? A igreja ficou com dúvida. Eu estou certo ou estou errado? Todo mundo que cura vai para o céu. Todo mundo que fala em línguas vai para o céu. Todo mundo que profetiza vai para o céu. Todo mundo que opera sinais e maravilhas vai para o céu. Porque isso é graça, não é do homem, é graça de Deus. Então isso é de Deus. Agora o que me faz subir para o céu é Deus achar graça em mim. E Deus acha graça na gente, sabe quando? É quando nós estamos fazendo algo quando ninguém está vendo. Quando eu estou dando uma cesta básica, tirar foto de aqui, ó. Quando eu estou visitando, registra. Quando eu estou subindo no monte, registra. Registra na hora que eu fizer uma cara feia para o povo pensar que eu estou sofrendo. Tem muita gente preocupada em achar graça para Ele. Mas é necessário, irmãos, achar graça em Jesus. De onde vem Satanás de rodear a terra? Viste o meu servo Jó? Eu sempre faço essa pergunta, irmão. O que Satanás mais Deus conversando fala de mim? Se Jesus batesse um papo com Satanás hoje, o que os dois falavam sobre mim? Se Jesus batesse um papo com Satanás a seu respeito, o que você faz no escondido, o que os dois conversariam hoje? Crescia em graça para com Deus. Eu quero que vocês repetem comigo. Crescia cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. Mais forte, cheio da graça de Deus. E em graça para com Deus. Quem entendeu? E finalizo dizendo: e para com os homens. É chato. É chato. Mas que é certo com as coisas dele, é. Pode não gostar de você, mas vai dizer, mas que anda certo com as coisas, anda. É chato, mas se cair um demônio, pode chamar que ela expulsa. É chata, mas se tiver um enfermo, pode chamar. E quando ela põe a mão, o enfermo é curado. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. E eu dou um conselho aos teólogos aqui que estão começando a jornada teológica, porque estão só começando. Eu dou um conselho para vocês. Conhecimento sem graça de Deus resolve muita coisa não. Sermão sem fogo resolve muita coisa não. Não transforma a vida. Depois de amanhã, exatamente depois de amanhã, dia 8 de julho, vai fazer 284 dias que foi que Jonathan Edward, ele pregou o sermão Pecador na mão de um Deus irado. Ele era um teólogo e ele pregou com tanta unção, com tanta graça, que quando ele pregava, quem ouvia ele grudava nas poltronas, com medo de descer para o inferno naquela mesma hora. Quem está me entendendo?
Outra pessoa pegou o mesmo esboço, a mesma mensagem, o mesmo sermão, e pregou. Quando olhou para a plateia, pode assim. Porque não é o que é falado, é a graça que vem do céu. Então, queridos, regue o seu sermão com óleo, regue a sua vida com a graça de Deus, e sejam crentes cheios de graça, sabedoria, e fortaleça em espírito. Fortaleça em espírito. Vou dizendo e a igreja vai dando glória. Fortaleça em espírito. Fortaleça em espírito. Fortaleça em espírito. 1000 está caindo do seu lado e 10.000 à sua direita, e você está se fortalecendo em espírito. Oh glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Seja fortalecido nessa noite. Seja fortalecido. Receba sabedoria. E enquanto você vai dando glória, Deus batiza com o Espírito Santo. Enquanto você dá glória, Deus te dá conhecimento e graça. Deus te dá graça nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz. E a igreja diz. O Espírito Santo de Deus, que me traz revelações nesta noite, Ele me enche a graça para dizer que Ele tem pessoas aqui no nosso meio que precisam ser curados de almas, e é hoje aqui. Eu vejo pessoas que estavam antes deste culto vindo para a igreja arrastados nos últimos dias, porque sabe que está espiritualmente enfraquecida por tantas decepções da vida, e até mesmo a sua carne não tem te ajudado nos últimos dias. Você tem dado passos para trás e está sempre enfraquecendo. É como se eu tivesse uma corda bamba para cair. Mas Deus te trouxe nessa reunião hoje, e Ele vai te fortalecer com graça. Que hoje, eu vou repetir, Deus vai fortalecer crente com graça aqui hoje. Se coloca de pé nessa mesma vontade de ser fortalecido, levantando a mão para o céu. E nós vamos finalizar essa primeira parte com muita graça, profetizando: o seu nome é cura, fortalecendo no Senhor. E enquanto você canta que seu nome é cura, cadeias são quebradas. Enquanto você recebe essa graça,